Lucas 11:1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai. Um outro evangelho diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Verso 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Tomem seus lugares. O contexto desta passagem é a oração. No verso de número 1, os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar. E os versos 2 a 4 registram a oração que ele os ensina a fazer. A famosa oração do Pai Nosso. Ao terminar de ensinar aos seus discípulos a oração, o Senhor Jesus começa no versículo 5 a contar-lhes uma parábola que ilustra a vida de oração. E agora, a partir do verso de número 9, o Senhor Jesus Cristo vai evocar a figura paterna para dizer quem é o Deus a quem nós dirigimos as nossas orações. Irmãos, a maneira como nós concebemos a pessoa de Deus influencia de maneira muito particular a nossa relação com Ele e também a maneira como nós o apresentamos para o mundo. Estudos mostram que pessoas com traumas de infância, devido ao abandono dos pais ou aos maus tratos que sofreram, tendem a pensar em Deus como alguém severo, como alguém carrancudo e sempre furioso. Por outro lado, quem teve uma infância agradável, quem teve um pai amoroso, tende a ver Deus com outros olhos. Eu me lembro de ouvir o pastor Alan, que foi missionário aqui na Missão Betânia por mais de 40 anos, um pastor canadense, um homem de Deus, contando certa feita da grande dificuldade que ele teve de chamar Deus de Pai. Ele disse que por muitos anos ele não conseguia chamar Deus de Pai. Porque todas as vezes que ele pensava em Deus como Pai, ele se lembrava do pai que tivera. Ele associava a figura do pai e ele dizia: eu não quero que Deus seja meu pai. Ele precisou de passar por uma experiência muito forte para que ele finalmente pudesse chamar Deus de papai. Jesus, no dever de apresentar Deus de maneira correta a todos nós, ele fez deste texto 4 afirmações acerca de Deus. A primeira afirmação que Jesus Cristo faz
acerca de Deus neste texto é que Deus é Pai. Deus é Pai. É interessante porque quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, ele disse, quando vocês forem orar, vocês devem iniciar a oração com as seguintes palavras: Pai nosso que está no céu. Preste atenção, porque Jesus nos ensina 3 coisas sobre Deus nesta frase inicial. Primeiro, ele diz, quando vocês forem orar, sempre falem com Deus, tendo como premissa básica que Deus é Pai. Ele não diz assim, quando vocês forem orar, digam, excelentíssimo Senhor juiz. Ele não diz, quando vocês forem orar, vocês digam, majestade, rei, soberano. Não. Esse tipo de linguagem, esse tipo de tratamento, tende a afastar as pessoas. Esse tipo de tratamento tende a colocar você numa posição inferior, enquanto que o outro está numa posição inacessível. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele procurou tirar da mente deles a ideia de que Deus é esta pessoa distante, que Deus é esta pessoa inacessível. Ao orar, ele disse, vocês devem chegar diante do Senhor e chamá-lo de Pai, porque é assim que Ele quer que vocês o conheçam, é isto que Ele quer que vocês sintam. Mas em segundo lugar, Jesus disse, quando vocês forem orar, vocês digam Pai Nosso. Deus não é pai de uma elite. Deus não é pai dos mais espirituais. Deus não é pai daqueles que hierarquicamente conseguiram alcançar posições privilegiadas dentro da igreja. Não. Deus é pai dos grandes líderes, mas Deus é pai dos pequenos cordeirinhos. Deus é pai daquelas pessoas abastadas, mas Deus é pai daqueles que não têm 1 centavo no seu bolso. Deus é pai daqueles que sabem falar bonito, mas Deus é pai daqueles que quando se aproximam dele, só conseguem gemer. Deus é pai, mas Ele não é pai de alguns. Ele é o Pai nosso. Ele é o meu pai, mas Ele é também o seu pai. Ele é pai de nós que estamos aqui, mas Ele é pai de todos aqueles que em todos os lugares do mundo invocam o seu nome e buscam a sua presença. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo disse, olha, quando vocês forem orar, lembrem-se de que este Pai nosso está nos céus. Não o confundam com uma pessoa qualquer que anda por aí. Algumas pessoas tendem a falar de Deus como se Deus fosse um igual, a tratá-lo como se ele fosse alguém semelhante a nós. Mas a grande verdade, queridos, é que o nosso Pai Celestial está nos céus, o que significa que Ele é Deus, que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é poderoso e que Ele está acima de tudo e está acima de todas as coisas. A Bíblia Sagrada fala deste Pai de muitas maneiras. Hebreus capítulo 12, versículo 9, por exemplo, diz que o nosso Deus é Pai Celestial. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que Ele é o Pai das luzes. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 3, ele diz que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele também é o Pai de misericórdias e que Ele é o Deus de toda a consolação. Neste texto, mais uma vez, é destacado o fato de que Ele é Pai Celestial. Quando a Bíblia descreve Deus como Pai com diferentes adjetivos,
O que a Bíblia está dizendo é que Ele é o Deus que criou todas as coisas, que Ele é o Deus que cuida de todas as coisas que criou, que Ele ama incondicionalmente e que acima de tudo e que acima de todos, Ele é Senhor por excelência. Meu irmão, eu não sei qual é a visão que você tem acerca de Deus. Eu não sei qual é o conceito teológico que você tem acerca do Senhor. Mas nessa noite eu gostaria muito que você saísse daqui chamando-o de papai, porque é assim que Deus quer que você o chame. Deus é o seu pai. Na carta aos Gálatas, Paulo usa uma expressão que foi mantida no seu original, que é Abba. Esta expressão Abba significa papaizinho, é um pronome carinhoso de tratamento. É assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, não como um tirano, não como um senhor que tem nas suas mãos uma vara, como alguém carrancudo, como alguém mal-humorado. Deus quer que nós o conheçamos e que nós o experimentemos como um papai querido que nos ama e que está sempre de braços abertos para nos acolher. Mas esse texto Jesus também nos apresenta, em segundo lugar, que este nosso Deus, papai, não se assemelha a nenhum pai terreno. Como eu disse, vou repetir. Muitas pessoas não têm um pai amoroso, um pai carinhoso. Por diferentes razões, algumas pessoas sequer conheceram o pai. De modo que para estas pessoas, chamar Deus de pai pode ter pouco ou nenhum sentido. Algumas pessoas nunca tiveram uma figura paterna. Alguns conhecem o pai por uma fotografia. Outros o viram de longe. Outros nunca viram nem de um jeito e nem de outro. Para estas pessoas, pai não significa muita coisa. Outras pessoas tiveram seus pais, mas estes foram pessoas distantes, indiferentes. Alguns deles foram pessoas violentas, que os maltratavam. Algumas crianças cresceram vendo seus pais baterem na mãe. Algumas crianças foram violentadas pelos seus próprios pais. Para essas pessoas, a figura do pai é uma figura um tanto quanto conturbada e problemática. Mas o Senhor Jesus, nesse texto, ao falar de Deus como pai, ele procura deixar bastante claro que Deus em nada se assemelha aos pais desta terra. Nós sabemos, irmãos, que os pais terrenos, dentre os quais eu me incluo aqui, obviamente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente ame os filhos, a gente não consegue ser perfeito. Qual é o pai que nunca falhou com seu filho? Qual é o pai que nunca disse ao seu filho algo que não precisaria ter sido dito? Qual é o pai que em algum momento não se viu limitado, impossibilitado de poder fazer algo pela vida do seu filho? Nós nos esforçamos, mas nós falhamos. Nós tentamos, mas muitas vezes nós não conseguimos. Porém, Jesus Cristo vai nos dizer neste texto que Deus não
traz em sua essência nenhuma destas imperfeições, nenhuma destas inabilidades, inadequações. Deus não traz em si nenhuma destas imperfeições. Ele é um Deus, Pai amoroso, presente, perfeito e bondoso. E vejam de que maneira que o Senhor Jesus Cristo explica isto. Ele diz assim no verso 11: quem dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, um pai, para dar pedra ao filho em vez de pão, não pode sequer ser chamado de pai. Se o filho pede pão, é pão que o pai lhe dá. Mas Jesus continua: qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Qual é o pai, que se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Para todas essas perguntas, a resposta é nenhum pai. E aí Jesus termina: ora, se vós que sois maus, vejam aqui, Jesus nos classifica como pais que são maus. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que é que Jesus está dizendo aqui? Deus não se assemelha com nenhum dos pais que vivem na terra. Porque vocês, por mais esforçados que possam ser, por mais bem intencionados que possam ser, vocês, por mais que lutem pelo bem dos seus filhos, serão sempre classificados como maus. O mal faz parte da essência, está em vocês. Vocês pecaram, vocês caíram. De modo que vocês podem até tentar, vocês sempre estarão errando. Porém, Deus não é de nenhuma maneira este pai mau. Em Deus não existe maldade. Em Deus existe apenas a bondade. Aliás, permitam-me corrigir a frase. Em Deus não existe bondade. Existir implica em algo que foi atribuído, que foi dado, que foi colocado. Deus não possui bondade. Deus é a própria bondade. Eu e você temos o amor em nós. Deus não tem amor. Deus é amor. Eu e você, às vezes, conseguimos ser misericordiosos. Deus não tem a misericórdia como algo que Ele utiliza ou não utiliza, dependendo da conveniência. Deus é misericordioso em essência. De modo, queridos, que o apóstolo Paulo, certa feita, escreveu a Timóteo o seguinte: Timóteo, se vocês forem infiéis, Deus continuará sendo fiel. E eu explico para você por quê, Timóteo. Deus vai continuar sendo fiel, mesmo que vocês se tornem infiéis, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Irmão, se em algum momento Deus deixar de ser misericordioso, se em algum momento Deus deixar de ser bondoso, se em algum momento Deus deixar de amar, ou se em algum momento Deus deixar de ser fiel, neste exato momento, Deus terá deixado de ser Deus, porque ao deixar de exercer estas virtudes, Ele estará negando a si próprio. Agora, você e eu concordamos, Deus nunca negará a si próprio. Portanto, meus irmãos, Deus nunca deixará de ser Deus, e se Ele nunca deixará de ser Deus, Ele também nunca deixará de ser amoroso, bondoso, misericordioso, piedoso. Ele nunca deixará de ser perfeito. Este é o Pai Celestial, o Pai das luzes, o Pai das misericórdias, o Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
mas também o Pai Nosso que está aqui conosco nesta noite. É deste Pai que eu estou falando. Irmão, irmã, eu não sei quem foi o seu pai terreno, não sei se você foi amado por ele ou rejeitado por ele, não sei se você o conheceu muito ou se você sequer sabe quem ele é, mas uma coisa eu posso lhe garantir: você tem um Pai celestial, e este Pai está aqui nesta noite olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo e eu cuido de você. Aleluia! Mas em terceiro lugar, Jesus faz uma outra afirmação sobre Deus neste texto, que também está no verso 13, que é dizer-nos que se nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Deus é um Pai que sempre tem o melhor para os seus filhos. Queridos, Deus nunca tem nada ruim para você. Deus nunca tem nada imperfeito para te dar. Deus nunca erra com você. Por vezes, como filhos, birrentos que somos, manhosos e limitados, nós achamos que Deus não está sendo bom e justo conosco. Achamos que Deus está demorando demais para falar conosco. Não gostamos, às vezes, das respostas que Ele nos dá. Mas isso tudo, meus irmãos, não tem nada a ver com o nosso Pai Celestial. Isso tem a ver conosco. Todos nós aqui já fomos filhos pequenos um dia. Todos nós aqui já fomos criança um dia. E qual é o filho que algum dia ouviu do pai o não e não achou que o pai estava sendo injusto com ele? Toda criança, em algum momento, ou em quase todos os momentos, vai achar que o não do pai está errado. As crianças hoje em dia têm mais liberdade para protestar e para dizer o que pensam. Na minha época, a gente não tinha muito esse negócio de ficar protestando, não. Mas aqui por dentro, irmãos, eu gritava e eu reclamava. E eu dizia às vezes assim: um dia eu vou crescer e vou sair de casa. Cresci e saí de casa. Sabe o que eu faço? Fico voltando lá toda hora, pedindo bênção para o pai. Sabe por quê? Porque depois que eu cresci, e principalmente depois que os meus filhos nasceram, eu descobri que 99,9% das vezes que o meu pai disse não, ele estava certo. Acontece, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, por vezes, o Senhor trafega por caminhos, ou o Senhor age conosco de maneiras que nós não compreendemos. Mas a verdade é que os caminhos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Deus jamais deu e Deus jamais dará a você aquilo que for ruim, aquilo que vai lhe trazer prejuízo, aquilo que vai destruir você. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia Sagrada chega a dizer que se nós somos disciplinados, então isto significa que nós somos filhos. E se nós somos filhos e somos disciplinados, isto é porque Deus nos ama. Deus tem sempre coisas boas para os seus filhos. Mas para terminarmos, em último lugar, o Senhor Jesus Cristo também diz neste texto que Deus, o nosso Pai, nos quer sempre em comunhão com Ele. Deus não quer que você seja um filho distante, um filho ausente.
E por isso, irmãos, no verso de número 9, o Senhor Jesus Cristo disse assim: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Irmãos, esses três verbos que Jesus utiliza aqui, pedir, buscar e bater, não significa que Deus só abençoa gente que é muito insistente. A maioria dos comentaristas bíblicos concordam que quando Jesus falou de buscar, de pedir e de bater, ele não estava falando de insistência, mas estava falando de permanência na sua presença. Quando Jesus falou sobre pedir, buscar e bater, ele não estava dizendo Deus quer abençoar só gente persistente. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Deus tem prazer em abençoar gente que permanece sempre na sua presença. Ou seja, Deus quer que nós estejamos em contínua comunhão com Ele. Deus quer que nós estejamos constantemente na presença dEle. Deus está mais interessado em nos ter com Ele do que em nos dar o que pedimos, de modo que o deixemos para seguir em frente. Se você é só filho por enquanto, talvez você não vai entender muito isto que eu vou lhe dizer. Mas quem é pai aqui sabe bem do que eu vou dizer. Os filhos crescem e naturalmente que eles começam a criar asas e começam a voar. Começam a ter os seus compromissos, conhecem alguém com quem se casam, começam a ter seus filhos e, naturalmente, eles vão se afastando. Eu não sei o seu pai, mas o meu, quando às vezes eu passo uma semana sem falar com ele, quando eu ligo, a primeira coisa que ele diz para mim é o seguinte: pensei que você tinha esquecido que tem pai. Às vezes eu falo para ele: pai, o senhor é aposentado, por que o senhor não me liga? Aí a minha mãe falou para mim assim esses dias. Eu falei para ela, falei: mãe, por que o pai não me liga em vez de eu ligar para ele? Ela falou assim: ô filho, você tem que entender o seguinte, é mais gostoso quando o telefone toca e é você ligando, do que quando a gente liga para falar com você. Ela disse: quando o filho liga e a gente atende, o gosto é diferente. Eu digo: eu mereço. Mas você sabe de uma coisa? Os meus filhos agora estão crescendo, irmãos. Semana passada, por exemplo, semana atrasada, né, o Júnior e a Radassa estavam viajando e o Marcos Vinícius só chegava em casa para almoçar às 14h. E aí eu e a minha esposa nos sentamos à mesa para almoçar. E a gente olhou um para a cara do outro assim, e ela disse para mim: que coisa mais sem graça é a gente almoçar sozinhos. Interessante, irmãos, porque quando eles estão em casa, eles fazem um barulho horroroso. Mas eles saem de casa, a gente sente falta. O pastor Cláudio Duarte diz isso, né? Que quem tem filhos, quando eles chegam, a alegria entra e a paz vai embora. Quando eles saem, a paz entra, mas a alegria vai embora. É fato. Se os filhos estão em casa, a gente não tem paz, mas a gente tem alegria. Se eles saem, a paz reina, mas a gente fica triste. O bom é os filhos por perto. É bom a gente tê-los conversando, é bom a gente tê-los passando por nós. E esse sentimento que eu e você temos de querer ter os filhos por perto, também é o sentimento de Deus. Deus não quer que você seja um filho distante. Deus não quer que você seja um filho ausente.
Deus não quer que você seja um filho que Ele tenha que ficar procurando todos os dias. Deus quer que você seja um filho presente, o filho que passa todos os dias, que chega na presença dEle todos os dias e diz: Pai, eu estou aqui para te agradecer por ser seu filho, eu estou aqui para te agradecer pelo muito amor que o Senhor tem por mim. Pai, que bom é estar contigo, que bom é poder te abraçar, é poder ser abraçado, é poder amar e poder ser amado. Deus nos quer como filhos que têm constante comunhão com Ele. Este é o Pai que nós servimos, que nós temos como Senhor das nossas vidas. Irmão, uma das figuras mais lindas da Bíblia acerca de Deus, certamente está registrada na parábola do filho pródigo. Aquele pai que deixou o seu filho ir embora, mas que ao vê-lo voltando, correu na sua direção, o abraçou e o beijou. Mandou que colocassem sandálias novas nos seus pés, anel no seu dedo, que lhe dessem vestido novo e que fizessem uma grande festa para recepcioná-lo. Não é outra pessoa senão este pai acerca do qual eu estou pregando nesta noite. O Deus que nós servimos é o Deus que permite que nós sejamos livres e tomemos as nossas decisões, que inclusive são, na maioria das vezes, decisões equivocadas, como foram equivocadas as decisões que o filho pródigo tomou. Mas este Deus também é o Deus que nunca desiste de nós, que nunca se esquece de nós, e que todos os dias está olhando no caminho para ver se o filho está voltando. O Deus que nós servimos é o Pai, que no primeiro sinal de retorno do seu filho para casa, corre na sua direção, o beija, o abraça, o restaura na sua dignidade e convoca todos os anjos dos céus para fazerem uma grande festa. E quando lhe perguntam o porquê da festa, ele diz: é porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.